Olá, bem-vindo! Você já tentou juntar dois dataframes pela coluna e se perguntou qual é a melhor forma de se fazer isso? Se sim, nesse vídeo eu vou te explicar como se usa a função merge, que é a mais completa para essa situação. Se você tem essa dúvida, deixa seu gostei e se inscreve no canal. Estou aqui nesse novo visual do meu Jupyter e queria perguntar se vocês têm interesse em saber como deixa o Jupyter assim, que eu acho muito mais agradável para a nossa visão. Se vocês querem um vídeo explicando isso, deixem nos comentários. Vou começar mostrando meus dataframes. No primeiro dataframe, que eu chamei ele de DF1, eu tenho as colunas 1 e 2, e as linhas 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C e 1F e 2F. E o DF2 ele segue a mesma lógica, só que ele tem o G, que não tem no primeiro. E o índice aqui está numerado de 0 a 5, e aqui está numerado de 4 a 7. A função merge ela é chamada após passar o nosso dataframe, então eu passei dataframe 1, .merge, e eu vou colocar aqui df2 para ver como é que fica. Vocês podem ver que ele já me deu um resultado bem interessante, que ele pegou só os elementos em comum dos dois, que é o A, o B e o C, o A, B e o C, e ele entendeu automaticamente que a coluna 1 era a coluna em comum, já muito diferente das funções que a gente viu, que a gente tinha que especificar isso explicitamente, e mesmo assim ele não deixava a gente unir coluna com coluna, e sim no máximo coluna com índice. Como ele só pegou os elementos em comum, a primeira coisa que eu vou passar é a função how, que ela me permite alterar isso, né? Como padrão, ele leva o inner, mas a gente tem outras opções também, como o left, que usa como base o dataframe da esquerda, que no meu caso é o df1, então ele só vai pegar os elementos do dataframe da esquerda. Vocês podem ver que ele não pegou o G. Eu posso usar right, que ele vai pegar como base o dataframe da direita, então ele pegou o G, mas não pegou o D e o E, ou eu posso usar também o alter, que ele vai pegar tudo de todos, do A ao G, e nós vamos deixar aqui no alter então. Como eu já falei, a função identificou sozinho que é a coluna 1 que tem dados em comum, mas se eu quisesse explicitar isso, ou se eu quisesse uma coluna diferente, eu poderia passar a função on e digitar call1, que teria esse mesmo efeito. Detalhe é que quando a gente usa on, as duas colunas tem que ter o nome igual, os dois dataframes, senão ele dá erro. E se minhas colunas não tiverem nomes iguais, eu posso passar o parâmetro onLeft e onRight e especificar qual coluna que é a coluna em comum. Pessoal, desculpa, eu passei errado aqui, é left on e right on. Vocês podem ver que deu o mesmo resultado. Mas e se eu quisesse fazer que nem o join e que nem o concat e unir pelo índice? Eu teria que tirar o left on e o right on e colocar o parâmetro right index e o left index. E ele recebe apenas verdadeiro ou falso. Então se eu passar aqui verdadeiros para os dois, que ele uniu pelo índice, né? Então aqui o meu 4 e 5 que era em comum, ele pegou um E, que é o 4, e uniu com um A, que é o 4 também. Eu poderia, dessa mesma forma, passar um índice e uma coluna, e passar o nome da coluna. Se eu executar isso aqui vai dar erro, porque eu não posso juntar uma coluna, que é um objeto, com uma coluna, que é um número inteiro. Número inteiro, que é o índice, o objeto é meu 1A, 1B, 1C. Vamos voltar aqui para o jeito que estava. Vocês podem ver que como a coluna 1 tinha o nome igual nos dois dataframes, ele já colocou aqui um sufixo automaticamente de x e de y, e nas outras funções eu tinha que especificar isso manualmente. Mas eu também poderia passar o sufixo do jeito que eu quisesse, com o parâmetro suffixes, e ele recebe uma lista com os nomes que eu quero. Então se eu quisesse df1 e df2, era só executar sem erro de digitação, que ele ficaria aqui com o df1 e com o df2. Então vamos colocar isso aqui de uma maneira bem simplificada para mostrar para vocês o parâmetro indicator. Eu vou passar ele como verdadeiro, o padrão dele é falso. Executando, ele cria aqui uma coluna para mim que me fala se esse resultado foi encontrado nas duas tabelas, apenas na da esquerda ou apenas na da direita. E para finalizar, eu vou apresentar para vocês um novo dataframe, que é o df3, que ele tem apenas a coluna 1, e vocês podem ver que eles têm vários elementos repetidos. Se eu quisesse fazer um comando tipo um procv para unir ele com a minha tabela 1, por exemplo, onde tiver um A aqui, eu quero que coloque o 2A, então teria que ter 2A aqui, 2A aqui. Onde tiver um D, eu coloco 2D, então tem que ter 2D aqui, 2D aqui, 2D aqui. Então eu passo df3.merge, passo o meu df1, que é o dataframe acima, especifico a coluna, então coluna 1, o método de união eu vou passar, que é o left, né, que eu quero manter só o dataframe do df3, e vou executar. Fez exatamente isso. E eu ainda poderia validar isso com o parâmetro validate,
que ele pode ser 1 para 1, ou seja, para cada um elemento que tem aqui, tem apenas um aqui. Ele pode ser muitos para 1, muitos para muitos ou 1 para muitos. No meu caso, eu tenho apenas um elemento aqui no meu dataframe 1, que é o da direita, então vou colocar 1 aqui, mas eu tenho muitas repetições desse mesmo elemento no dataframe da esquerda, então eu vou colocar muitos para 1, e ele vai executar sem problemas, não vai me dar erro. Se eu tivesse colocado 1 para 1, olha o que aconteceria, ele me daria erro. O dataframe da esquerda, ele não é 1 para 1. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, deixe seu gostei e se inscreva no canal para mais dicas como essa. Não se esqueça de compartilhar com seu amigo que também programa em Python. Um abraço e até a próxima.